Que a paz de Deus envolva o seu coração neste momento. Respire fundo, sinta a presença dele. Você não está sozinho, nunca esteve. Deus sempre cuidou de você, mesmo quando tudo parecia perdido. Nos dias difíceis, quando o medo bate à porta, quando a incerteza aperta o peito, Ele está ali, te segurando pela mão, enxugando suas lágrimas, guiando seus passos. Padre Pio dizia que a oração é a melhor arma que temos. E hoje, juntos, vamos rezar com fé, entregando nossa vida, nossos medos, nossas dores nas mãos daquele que tudo pode. Senhor, eu me coloco diante de Ti, assim como sou, com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, com tudo aquilo que me preocupa e me tira o sono. Sei que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho, quis carregar pesos que não eram meus, quis entender o que não precisava ser entendido. Mas hoje eu escolho confiar. Eu escolho te entregar cada preocupação, cada angústia, cada incerteza. Sei que a tua vontade é maior que a minha, que o teu amor me sustenta, que o teu olhar nunca se desvia de mim. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Senhor, quantas vezes me senti cansado, quantas vezes a vida pesou sobre meus ombros e me perguntei se eu daria conta. O medo de falhar, o medo de perder, o medo de não ser suficiente. Mas tua palavra me diz que o Senhor nunca me abandona. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. E eu venho, Senhor. Eu venho porque preciso do teu descanso, da tua paz, do teu abraço. Padre Pio, servo fiel de Deus, intercede por mim. Ensina-me a ter paciência nos momentos difíceis, a não duvidar da promessa do Senhor para a minha vida. Acalma meu coração quando o desespero quiser tomar conta. Eu sei que Deus está no controle, mas às vezes a fraqueza humana me faz vacilar. Segura minha mão e me conduz à confiança plena, à certeza de que tudo já está sendo preparado para o meu bem. Escreva: Amém. Se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Senhor, eu te entrego minha família. Cada um que carrego no coração, cada nome que vem à minha mente agora. Sei que há dores que não foram faladas, preocupações que não foram compartilhadas, medos que cada um enfrenta em silêncio. Mas o Senhor conhece tudo, vê tudo, sonda cada coração. Então eu te peço, entra em minha casa. Abençoa cada pessoa que amo, traz paz onde há conflitos, reconciliação onde há distanciamento, esperança onde há desânimo. E no trabalho, Senhor, quantas vezes me senti desvalorizado, esquecido, sobrecarregado. O medo do futuro, a incerteza do amanhã, a sensação de que estou sempre correndo atrás de algo que nunca alcanço. Mas a tua palavra me diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmos 55:22. Eu coloco diante de ti cada preocupação financeira, cada dificuldade profissional. Abre portas onde não há saída, ilumina caminhos que eu não consigo enxergar. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, eu te peço também pela minha saúde, pelo meu corpo, pela minha mente, pelo meu espírito. Sei que às vezes carrego dores que não são apenas físicas. O peso das preocupações reflete no meu corpo, a ansiedade me consome, o medo paralisa. Mas a tua palavra me garante: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. E eu creio, Senhor, creio que o Senhor pode restaurar aquilo que está ferido, pode curar aquilo que a medicina não explica, pode fortalecer aquilo que está enfraquecido. E quando a solidão vier, Senhor, quando o silêncio for pesado, quando eu sentir falta de quem já se foi, quando o coração doer de saudade, eu te peço, me envolve com o teu amor. Me faz sentir tua presença tão forte que nenhuma ausência me faça duvidar que sou amado. Padre Pio, intercede por mim, para que eu tenha força nos momentos de vazio, para que eu encontre conforto na certeza de que Deus nunca me deixa só.
Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Senhor, quantas vezes a vida me colocou diante de desafios que pareciam impossíveis? Quantas vezes pensei que não conseguiria seguir em frente? Mas todas as vezes, sem exceção, o Senhor me sustentou. Todas as vezes o teu amor foi maior. Hoje eu olho para trás e vejo quantas batalhas já venci, quantos milagres já vivi, quantos livramentos eu nem percebi. E se o Senhor foi fiel ontem, sei que será fiel hoje e sempre. E eu te louvo, Senhor, não apenas pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Tu és Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na angústia. E eu descanso nessa verdade. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Pai amado, sei que o amanhã não me pertence, mas eu o coloco nas tuas mãos. Sei que há coisas que ainda não compreendo, mas confio que tudo está sendo alinhado de acordo com a tua vontade. E mesmo que os ventos soprem contra, mesmo que as tempestades pareçam intermináveis, eu escolho permanecer firme, pois sei que, no tempo certo, tua promessa se cumprirá. Padre Pio, intercede por mim, por cada um que ora comigo neste momento, que a nossa fé seja fortalecida, que nossa esperança seja renovada, que nossos olhos permaneçam fixos naquilo que realmente importa, a eternidade ao lado do Senhor. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Senhor, minha vida é tua. Meus sonhos, meus planos, meus anseios, tudo eu entrego a ti, pois sei que nas tuas mãos estou seguro, sei que nas tuas mãos nada se perde, sei que nas tuas mãos o impossível se torna realidade. Então, apenas me guia, me ensina a esperar, me ensina a confiar. Padre Pio, roga por nós, para que nossa fé nunca esmoreça, para que nosso coração nunca se endureça, para que nossa vida seja sempre um reflexo do amor de Deus. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. E assim seguimos, Senhor, firmes na tua promessa, ancorados no teu amor, confiantes de que o melhor ainda está por vir. Mas e se o melhor ainda não tivesse chegado? Porque você, sem perceber, tem segurado as bênçãos que Deus quer derramar sobre sua vida? E se houvesse algo invisível, um obstáculo que impede a sua vitória? Algo que talvez você nunca tenha pensado, mas que precisa urgentemente ser removido para que a sua vida finalmente mude? A verdade é que muitas pessoas oram, pedem, suplicam, mas não recebem. E sabe por quê? Porque carregam algo no coração que bloqueia a graça. Quantas vezes você já ouviu falar que Deus é fiel, que Ele nunca falha, que Ele cumpre suas promessas, mas na prática parece que nada acontece? Você vê os outros sendo abençoados, vê milagres acontecendo na vida de tantas pessoas, mas na sua, nada. Parece que Deus se esqueceu, mas Ele não esquece, Ele não falha. Então por que as coisas não mudam? Talvez o que esteja faltando não seja apenas fé, mas entrega verdadeira. O problema é que muitas pessoas dizem confiar em Deus, mas no fundo, lá no íntimo, ainda duvidam, ainda querem controlar tudo, ainda têm medo de soltar as rédeas da própria vida. O medo de perder, o medo de sofrer, o medo do futuro. Tudo isso gera ansiedade, e a ansiedade nada mais é do que a falta de confiança total no agir de Deus. Você já se perguntou quantas bênçãos perdeu porque tentou fazer do seu jeito, porque se desesperou, porque não esperou o tempo certo? Declare: eu creio, se confia que Deus está trabalhando mesmo quando não vê nada acontecer. E a pior parte é que esse medo e essa ansiedade podem ser a causa de tantos outros problemas. Você já reparou como quando sua alma está aflita, seu corpo também sofre? Insônia, dores no peito, um aperto no coração que você não sabe explicar.
Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro e, em vez de dormir, sua mente ficou rodando, repassando problemas, imaginando mil cenários, criando preocupações que talvez nunca aconteçam? O corpo adoece porque a alma está sobrecarregada. E Padre Pio nos ensina algo poderoso: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Mas o que acontece? Você reza, mas não espera. Você reza, mas se preocupa. Você reza, mas duvida. E isso trava a ação de Deus na sua vida. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que Deus já está cuidando de tudo para você. Agora, imagine por um instante que hoje fosse o seu último dia aqui na Terra. Você sentiria paz ou desespero? Você sentiria que viveu da maneira certa, confiando em Deus? Ou perceberia que perdeu tempo demais se preocupando, se angustiando, deixando o medo decidir por você? Quantas coisas você deixou de fazer porque teve medo? Quantas oportunidades você perdeu porque não acreditou que Deus estava te guiando? Quantos milagres você deixou escapar porque não teve coragem de esperar? E se eu te disser que neste exato momento há um grande plano sendo desenhado para a sua vida, mas que ele só pode se cumprir quando você der um passo de fé verdadeiro? Deus quer te levar a um lugar novo, mas para isso você precisa soltar o controle, precisa deixar para trás tudo aquilo que pesa e não te pertence mais. Deixe, eu confio, se sente que algo novo está chegando para você. E agora eu te pergunto, o que tem te prendido? O que tem impedido sua vida de avançar? Você pode não perceber, mas existem correntes invisíveis que te amarram ao passado. Feridas que você achou que já tinha superado, mas que ainda te assombram. Mágoas que você diz ter perdoado, mas que ainda pesam no seu coração. Medos que te paralisam, dúvidas que te consomem. Tudo isso bloqueia as bênçãos que Deus quer derramar. E a libertação só vem quando há uma entrega real. Quando você para de lutar sozinho e deixa Deus ser Deus. Quando você solta o passado e decide viver o presente com fé. Quando você entende que a sua vida não está nas suas mãos, mas nas mãos daquele que nunca falha. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca abandona aqueles que esperam nele. Agora, feche os olhos e imagine-se diante de Deus. O que você diria a Ele? O que você entregaria hoje se soubesse que Ele está te ouvindo? Você tem segurado preocupações que não são suas. Tem carregado pesos que Ele já mandou soltar. Mas hoje, agora, neste instante, é a hora de entregar tudo. Senhor, eu coloco tudo diante de Ti. Meus medos, minhas angústias, meus fracassos, minhas dores. Eu não quero mais carregar esse peso sozinho. Eu não quero mais lutar com minhas próprias forças, porque minhas forças falham, mas as tuas não. Me ajuda a confiar de verdade. Me ensina a descansar no teu amor. Me guia pelo caminho certo, porque sozinho eu me perco. Escreva: Amém, eu creio. Se acredita que a vitória já está vindo ao seu encontro. Padre Pio, intercede por mim. Me ajuda a ter paciência, a não murmurar, a não duvidar. Quando a tempestade vier, me ensina a lembrar que Deus já está no controle. Quando o medo tentar tomar conta, me ajuda a lembrar que o amor de Deus é maior. Quando eu sentir que não tenho forças, me ajuda a lembrar que Deus nunca me deixa só. E agora, ouça bem, sua vida pode mudar completamente a partir deste momento. Tudo pode ser diferente, mas isso depende de você. Depende da sua fé, da sua entrega, da sua decisão de confiar. E se Deus te trouxe até aqui, não foi por acaso. Essa mensagem chegou até você porque Ele quer falar com você. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua transformação já começou. E assim, seguimos, firmes na promessa, sem temer, sem duvidar, pois sabemos que, no tempo certo, Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas e se você nunca enxergar esse tempo certo, porque sua fé se tornou fraca demais para esperar?
E se, sem perceber, você mesmo estiver sabotando a sua própria bênção? Quantas vezes você já desistiu um pouco antes da resposta chegar? Quantas vezes você já pensou que Deus estava demorando demais e resolveu agir por conta própria? A verdade é que o inimigo sabe exatamente como desanimar aqueles que estão prestes a receber algo grande. Ele planta dúvidas na sua mente, ele faz você olhar para os problemas e não para Deus. Ele coloca o medo no seu coração para que você recue. E quando você começa a questionar se realmente vale a pena esperar, é aí que você está mais perto do seu milagre. O desespero é a última estratégia do inimigo para te fazer desistir daquilo que já está reservado para você. Mas Deus não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo dele. E se você não aprender a esperar, vai continuar vivendo de tentativa em tentativa, sempre frustrado, sempre sentindo que nunca chega a lugar nenhum. Declare: eu creio. Se acredita que sua vitória já está sendo preparada nos céus. Agora pense em quantas vezes você já se decepcionou na vida. Quantas pessoas já te prometeram algo e não cumpriram. Quantas vezes você confiou e foi traído. Quantas vezes você acreditou que tudo ia melhorar e, de repente, veio mais uma dificuldade. Isso faz seu coração criar um escudo. Você se fecha, você para de esperar o melhor. Você começa a acreditar que talvez a sua vida nunca mude. E é exatamente isso que o inimigo quer, que você perca a esperança. Porque sem esperança, sua fé morre. Sem fé, você para de orar. E sem oração, você perde a conexão com Deus. Mas escute bem, a espera de Deus nunca é um abandono. O que você não vê, Ele já está resolvendo. O que parece parado, Ele já está movimentando. O que parece perdido, Ele já está restaurando. Só que se você não crer, se você não permanecer firme, se você não continuar confiando, o tempo vai passar. E você pode perder aquilo que já era seu. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que Deus está agindo, mesmo que você não veja. Agora eu te pergunto, o que aconteceria se hoje fosse o dia em que Deus decidiria mudar a sua vida, mas você, cansado de esperar, simplesmente desistisse? Como você se sentiria se soubesse que a sua bênção estava tão perto, mas você não teve paciência para receber? Isso acontece mais do que você imagina. O inimigo sabe que não pode impedir Deus de te abençoar, mas ele pode fazer você duvidar e desistir antes de ver o milagre. E você já parou para pensar, por que as lutas aumentam justamente quando você está perto da vitória? Você já notou que, nos momentos em que tudo começa a dar errado, é quando algo grande está prestes a acontecer? Isso não é coincidência. Isso é um sinal. Isso significa que você está no caminho certo e que o inimigo está desesperado para te fazer parar. Mas se você parar agora, o que será da sua vida daqui a 1 ano e daqui a 5 anos? Você ainda estará esperando? Ainda estará reclamando? Ainda estará vivendo os mesmos problemas de sempre? Ou você vai finalmente decidir confiar e esperar com fé? Deixe "eu confio" se sente que Deus está prestes a fazer algo grande na sua vida. Agora, eu quero que você faça uma coisa. Pense em todos os momentos difíceis da sua vida, aqueles que você achou que nunca ia superar. Lembra do dia em que você chorou sozinho? Lembra do momento em que achou que não tinha mais saída? Lembra do dia em que você pensou que não aguentava mais? Pois bem, você superou. Você sobreviveu. Você está aqui. Isso não é prova suficiente de que Deus nunca te deixou? Isso não é motivo para confiar que, assim como Ele te sustentou no passado, Ele vai te sustentar agora? Mas tem uma diferença. Desta vez, você não vai apenas sobreviver. Desta vez, você vai viver a plenitude da promessa. Desta vez, você vai ver o que acontece quando uma pessoa escolhe acreditar até o fim. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. E agora eu preciso te dizer algo muito sério.
A demora de Deus nunca é uma negação. Se Ele ainda não te deu aquilo que você tanto pede, é porque Ele está te preparando para algo maior. Às vezes, Ele não te dá porque sabe que você ainda não está pronto. Ele vê o que você não vê. Ele sabe de perigos que você nem imagina. Ele conhece o futuro. Você já pensou que talvez, se Deus te desse aquilo que você tanto pede agora, poderia ser uma tragédia na sua vida? Talvez você não saberia lidar. Talvez você desperdiçaria. Talvez você se perderia no caminho. Então Ele espera, Ele molda, Ele ensina. Mas e se, por impaciência, você decidisse tomar o controle da sua vida e seguir um caminho diferente? E se você insistisse em fazer do seu jeito? O que aconteceria se você tentasse abrir uma porta que Deus manteve fechada para te proteger? Escreva: Amém, eu creio, se acredita que Deus sabe o que é melhor para você. Agora, me escute. Deus está te chamando para algo maior. Ele quer te levar para um nível mais alto de fé. Mas isso exige que você tome uma decisão agora. Você precisa escolher confiar. Você precisa decidir que a partir de hoje não vai mais duvidar, não vai mais se desesperar, não vai mais tentar resolver tudo sozinho. Você precisa parar de olhar para os problemas e começar a olhar para Deus. Precisa parar de alimentar pensamentos negativos e começar a declarar palavras de fé. Precisa parar de dizer que não aguenta mais e começar a dizer que já venceu em nome de Jesus. Porque a verdade é que você já venceu. O inimigo não tem poder para destruir a sua vida. Ele só pode te enganar, te fazer acreditar que nada vai mudar, te convencer de que Deus não está ouvindo. Mas agora que você sabe disso, a decisão está nas suas mãos. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória já está chegando. E quando tudo parecer difícil demais, lembre-se, você não precisa carregar esse peso sozinho. Deus está com você. Padre Pio está intercedendo por você. Os céus estão se movendo ao seu favor. E no tempo certo você verá que tudo o que você passou, cada lágrima que caiu, cada noite sem dormir, cada batalha que enfrentou, tudo fez parte do plano perfeito de Deus para a sua vida. E agora eu te pergunto, você vai desistir ou vai confiar? Vai duvidar ou vai permanecer firme? Vai continuar alimentando o medo ou vai declarar que o seu milagre já está a caminho? Declare: Amém, eu creio. Se confia que Deus já está trabalhando por você. Mas e se você estivesse a um passo da sua vitória e não soubesse? E se, neste exato momento, o céu estivesse prestes a se abrir sobre a sua vida, mas você, cansado, prestes a desistir, virasse as costas? Quantas vezes você já pensou em parar? Quantas vezes sentiu que não tinha mais forças? O inimigo quer exatamente isso. Ele quer te ver exausto, quer que você pense que não adianta mais, que Deus não está te ouvindo. Ele quer que você abandone a fé, que pare de orar, que pare de acreditar. Porque ele sabe que no instante em que você perseverar, tudo vai mudar. E é por isso que as lutas aumentam quando você está prestes a vencer. Porque a última batalha sempre é a mais difícil. É o desespero do inimigo, porque ele sabe que está perdendo. Mas você não pode ceder agora. Você não pode recuar. Escreva: eu confio, se acredita que a sua bênção já está a caminho. Agora, eu quero que você se imagine segurando uma corda. Você está pendurado sobre um abismo, segurando firme, mas suas mãos estão doendo. Seus braços estão cansados, sua força está se esgotando. Você sente que não vai aguentar por muito tempo. Você olha para baixo e sente medo. O que fazer? Soltar a corda parece loucura, parece suicídio. Mas e se eu te dissesse que logo abaixo há um lugar seguro onde Deus já preparou para você pousar? E se eu te dissesse que Ele está ali, pronto para te segurar, mas você não vê? Você só vê o medo, só vê o abismo. E é exatamente assim que a fé funciona. Você segura a corda achando que é o único meio de sobrevivência, mas Deus está dizendo: solte,
eu estou aqui, eu te seguro. O problema é que você não vê. E por não ver, você continua segurando, continua sofrendo, continua se desgastando. Mas a pergunta é: até quando? Até quando você vai viver assim, carregando esse peso, sentindo essa angústia, tentando resolver tudo sozinho? Até quando vai permitir que a dúvida e o medo dominem sua vida? Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que confiam nele. Agora é o momento. Você pode continuar vivendo do mesmo jeito, com medo, com insegurança, ou pode escolher entregar tudo para Deus de verdade. Não só com palavras, mas com seu coração. Você precisa decidir agora se vai continuar olhando para os problemas ou se vai levantar os olhos para o céu e confiar. O que você escolhe? Se você escolhe confiar, feche os olhos agora e ore comigo. Senhor, eu me entrego. Eu solto essa corda que tenho segurado com tanto medo. Eu não quero mais lutar sozinho. Não quero mais carregar esse peso. Eu escolho acreditar que o Senhor tem algo melhor para mim. Eu escolho confiar que tudo o que eu não entendo hoje, um dia fará sentido. Eu escolho descansar na tua promessa. Senhor, eu entrego as minhas dores, as minhas preocupações, os meus medos. Eu coloco tudo diante de ti. Eu sei que o Senhor não falha. Sei que o Senhor tem visto cada lágrima, cada pensamento, cada angústia que ninguém conhece. E hoje, Pai, eu te peço, me dá forças para continuar. Me sustenta quando eu quiser desistir. Me ensina a esperar, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Padre Pio, intercede por mim. Pede a Deus que renove minha fé, que me encha de esperança, que me faça enxergar que a minha vida não está à deriva, mas nas mãos daquele que nunca falha. Roga por mim, para que eu tenha paciência no tempo de Deus, para que eu não perca a esperança, para que meu coração esteja sempre ancorado na certeza de que tudo já está sendo preparado para o meu bem. Escreva: Amém, eu creio. Se sente que essa oração tocou seu coração e que Deus já começou a agir na sua vida. E agora eu te digo, não olhe para trás. A partir deste momento, decida confiar. Quando a dúvida vier, declare: Deus já está cuidando de tudo. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se, eu estou nas mãos do Senhor, porque a sua vida não está perdida, seus sonhos não morreram, sua história ainda não acabou. Deus está apenas começando algo novo em você. E quando você menos esperar, tudo o que parecia impossível se tornará realidade. Confie, creia, espere, porque sua vitória já está vindo ao seu encontro. Amém.